Boi em Pauta está de volta com o nosso entrevistado de hoje, o Marco Gambale, da Suporte G. E o Marco Gambale vai falar pra gente dos desafios da pecuária brasileira. Marco, fala pra gente quais são os desafios que a pecuária brasileira tem pela frente aí. A pecuária brasileira hoje, eu sou um apaixonado pela pecuária e acredito muito no negócio. E o que é importante a gente entender é que nós temos que sair desses níveis de produtividade em que nos encontramos. Tá? Uma propriedade média hoje produz de 3 a 5 arrobas por hectare ano. Se nós formos falarmos disso em valores brutos, é insignificante. Se eu for transformar isso em margem líquida, menos ainda. Passa a ser um negócio não atrativo para empresário, não atrativo para ninguém, nem para quem está, principalmente para quem está dentro do negócio. Passa a ser não atrativo. Por quê? Porque qualquer negócio, qualquer atividade pecuária ou agrícola, ela passa a ser mais interessante que a própria pecuária. Se eu falar de um negócio de 100, 200 ou 300 reais por hectare, para qualquer empresário, ele não vai investir, ele não vai se animar a investir no negócio. Isso tem levado muitos pecuaristas, vamos falar assim, a deixar a atividade, viu, Marco? Pelo menos na região nossa, que a gente vê isso acontecendo, talvez no Mato Grosso do Sul em relação ao eucalipto, em alguns lugares de São Paulo em relação à cana, aqui em relação à soja, né? A gente tem visto isso acontecer. Talvez se a pessoa identificar isso antes, isso não aconteceria. O que a pessoa tem que entender, tá? Antes de comprar tecnologias, antes de ficar segmentando o negócio dele, porque é simples, alguém vende a ideia que você tem que confinar, você vai lá e confina 1000 bois. Aquilo não vai mudar a sua vida, mas não vai mudar em nada a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você pegar o negócio como um todo e entender que eu estava produzindo 5 arrobas por hectare ano e hoje estou produzindo 10. Eu não consigo ter algo acima de 500, 600 reais por hectare líquido ao ano sem produzir 10 arrobas por hectare, mínima, tá? Sem termos uma produção mínima de 10 arrobas por hectare. E temos que entender também que esse é um indicativo importante, que nós temos que comparar a nossa atividade às outras atividades. Ela é competitiva ou não é competitiva? E eu tenho que ter foco nisso. Porque senão eu vou sair dessa atividade e vou partir para outra. Ou eu vou arrendar minha fazenda, ou eu vou vender minha fazenda, ou eu vou fazer outra coisa. Ninguém está aqui para brincar. Ô Marco, e a gente vê algumas propriedades de pecuária com números muito parecidos, em alguns casos superiores, aqui na nossa região à soja, por exemplo. Sim. Se você pegar, por exemplo, a fazenda Nicara, que é uma fazenda que usa uma tecnologia, ela saiu de 5 arrobas por hectare ano em 2013, quando começamos esse trabalho, para 18 arrobas por hectare ano. Olha o faturamento disso. Ela é competitiva. Para 2018, em 5 anos. Em 5 anos. Ela é competitiva a soja. Uma fazenda dessa é competitiva a soja. O Marco, e para a gente que está de fora, nós não vimos nenhuma revolução lá na fazenda. A gente chega lá, praticamente é a mesma fazenda, detalhe ou outro, né? Não existem mudanças grosseiras na fazenda. Você com pouquíssimos recursos, você começa a mudar a história da sua fazenda. Você começa a mudar a história da sua propriedade. É só ter foco. Se eu sou um invernista, se eu compro para recriar, muitas vezes fazemos contas básicas, aquela continha de papel em que eu faço a conta de quanto custa meu boi, não entendo quanto custa meu boi, tá? Mas eu faço aquela conta, gastei tanto, investi mais X, me sobrou tanto. E você vai com essa conta para o resto da tua fazenda, do teu negócio. E na verdade não é assim. Muitas vezes, o simples fato de você diminuir o peso médio dos animais na fazenda, tá? Você sair de um peso médio de 420 quilos, que é o boerado, para um peso médio de 360, você consegue ter muito mais animais na área e produzir muito mais arrobas na área, sem gastar um centavo a mais. Pelo contrário, você vai estar com um investimento menor na reposição, que é um dos seus maiores custos. Hoje, 65% a 70% dos custos de uma propriedade que recria é reposição. Então, você tem que saber trabalhar. Não é só falar, tá ruim o meu negócio, está bom. Como é que eu vou focar no meu negócio? Isso é muito importante. E a gente estava conversando nos bastidores e você usou uma frase, funeral de dinheiro. Como é que você falou? Como é que você disse? O que a gente enxerga muito são empresários, pecuaristas, que não têm a visão do negócio como um todo, mas começam a investir em estruturas, em tecnologias que não vão ter aquele retorno que ele pensa. Se eu tenho uma recria que produz 3, 4 arrobas por hectare, eu vou investir num confinamento? Eu vou gastar em estrutura para um confinamento? Quando, na verdade, seria muito mais viável eu otimizar a minha recria para passar com que ela produza 10, 15, 18 arrobas por hectare, de uma maneira simples, sem investir em estrutura, sem investir em construções, instalações que realmente não vão trazer uma produção imediata,
tá? Ao invés de você investir numa tecnologia de ponta com custo altíssimo. Não estou dizendo que confinamento é inviável, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que você tem que olhar para dentro da tua propriedade e saber o que ela está precisando. Se você avaliar teu negócio como um todo, ela vai pedir o que você tem que fazer. E é simples assim. E sempre a gente foca da seguinte forma, Suporte G tem o seguinte foco nas propriedades. Eu vou do menor investimento para o maior investimento. Eu quero chegar àquela meta. Bacana. Tá? Se eu tenho uma propriedade que produz 3, 4, 5 arrobas por hectare e minha meta é produzir 10, como eu vou fazer isso? Gastando o mínimo possível, com os recursos, inclusive, que você já tem. Tá? Então, simplesmente... Olha que interessante. Então, não é porque você entra dentro da fazenda para começar a gestão que já começa a gastar. Não é o caso. Não. Pelo contrário, a questão é a estratégia, é a gestão do que vai ser feito. O primeiro momento, Ricardo, é você saber onde você está. Como é que você está? O que você está fazendo? Aonde eu estou acertando e onde eu estou errando. Tá? E depois, pensar na estratégia. Que estratégia eu vou adotar? Essa é a estratégia correta? Esse é o sistema correto de se fazer? Muitas vezes eu já entrei em fazendas em que as pessoas estavam suplementando toda a recria com 0,6% de ração, cada animal comendo 1,5 kg, 1,8 kg. E na verdade, o que nós fizemos? Ao invés de intensificar esse processo, nós diminuímos o custo desse processo e o lucro fluiu melhor. Produzimos um pouco menos de arroba. Nem sempre aquele gasto, né, vai Nem sempre o gasto retorno, paga a conta. Tá? Não é o gasto que paga a conta, é o global que paga a conta. Olha, que interessante, viu, Marco? Eu tenho certeza que o que você está falando, o pecuarista que está em casa, o produtor tá pensando, na cabeça dele, eu tenho certeza que nesse momento ele deve estar pensando nos investimentos dele, no que ele acertou, no que ele errou. E a nossa entrevista, Marco, caminha para o final, infelizmente passa muito rápido, mas eu gostaria que você deixasse um recado para o produtor, né? Assim, qual que é o recado que o Marco Gambale, que a Suporte G tem para o pecuarista brasileiro? Conheça o seu negócio. O mais importante é você conhecer o seu negócio. Aonde é que eu estou? O que eu estou produzindo e por quanto eu estou produzindo? Conheça o seu negócio e a partir daí você consegue traçar um caminho. Fácil e simples. Marco. Então tá aí o recado do Marco Gambale. Conheça o seu negócio e eu concordo com você, Marco. Acho que o caminho é esse. A gente, a partir do momento que conhece o nosso negócio, vê os gargalos, tudo flui muito mais fácil e a Suporte G está aí para dar o suporte para você, pecuarista. Marco Gambale, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve nessas propriedades que eu conheço aqui. Você está de parabéns e eu vejo que esse trabalho, o Brasil ganha muito com isso. Parabéns, Marco Gambale. Obrigado Valeu, mesmo. irmão. Tá? Um abraço. O Boi em Pauta encerra agora. Essa entrevista com o Marco Gambale, entre outras, estarão disponíveis também no site da Ricardo Nicolau Leilões. Até a próxima. Potência não se define com palavras. Se sente. Amarok V6. Sinta o som do respeito. A picape mais potente da categoria está esperando você na Carolina Veículos. Amarok V6. Força que vem de dentro. Carolina Veículos. Boi em Pauta. Oferecimento: Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica.